refletiu a luz divina em todo o seu esplendor. Meu saravá a todos, mais uma vez então, programa Minha Fé, falando sobre Umbanda, né, e espiritualidade. Bom, o assunto dessa vez é sobre as diferenças, né, de Umbanda para algumas outras denominações, né. Claro que esse assunto seria extenso em falar em todas as ramificações e também não é a minha abordagem, né, de querer falar sobre outras ramificações que eu não tenha conhecimento de causa para isso. Mas citar pelo menos algumas coisas básicas que muitas vezes é uma dúvida das pessoas que muitas vezes buscam a Umbanda, buscam a espiritualidade e não sabem definir corretamente isso. Bom, vou começar falando sobre a Umbanda, qual é a principal diferença da Umbanda, quanto que, por exemplo, para um centro espírita, né, kardecista. Principalmente, a principal diferença é que a Umbanda em si, ela tem os seus rituais, onde num centro kardecista ou espírita, né, kardecista, ele não tem esses rituais, né, como na Umbanda. E também a manifestação dos espíritos na Umbanda são espíritos aí mais voltados aí à linha de caboclos, preto velhos, enfim, de muitas entidades que trazem uma nomenclatura, uma vestimenta espiritual das suas mais humildes. E muitas vezes, ao contrário de muitas do que acontece dentro de um centro kardecista, né? Obviamente que o trabalho mediúnico, né, como médium, ele é muito parecido, né, com um trabalho, na verdade, de um centro espírita kardecista. Porém, as manifestações, a ritualística, ela é totalmente diferente. E a Umbanda, por si só, como já falei em outros vídeos, ela é uma manifestação do espírito para a caridade, mas de uma forma que traz toda uma ritualística por trás. E essa manifestação vem também com a consagração de muitos elementos que não são utilizados dentro de um centro espírita. Seriam essas as principais diferenças que a gente pode colocar de Umbanda, né, e kardecismo, né? E até mesmo o próprio que a Umbanda, ela não segue na sua íntegra, né, toda aquela base, né, da codificação de Kardec. Óbvio que a espiritualidade, ou a mediunidade, vamos colocar dessa forma, ela é igual para todos, indifere se você realmente está dentro de uma cultura, né, diferente, onde tem um estudo, uma doutrina, né, baseada em um livro ou alguma orientação específica, ou se ela vem baseada, muitas vezes, junto com alguns rituais, né? A mediunidade, a manifestação de um espírito é igual para todos, tá? Essa seria a principal diferença da Umbanda para o kardecismo. Porém, também tem muitos que acabam não sabendo diferenciar Umbanda do próprio Candomblé, da Umbanda da nação, né? Já falando aqui do Rio Grande do Sul. E existe sim muitas diferenças de Umbanda, né, para o Candomblé, para a nação, né, Rio Grande do Sul. E essas diferenças estão muito ligadas até mesmo na forma, na ótica da Umbanda, acerca, por exemplo, dos orixás, falando de Candomblé e nação. Tá? A Umbanda tem uma outra ótica, um outro olhar, né, para com os orixás. E a forma de cultuar esses orixás. Assim como na nação Candomblé, já tem como característica, né, o culto ao orixá, né, e trazendo o orixá como a própria divindade, né, ali dentro daquele culto. E também, dentro disso, a Umbanda, mesmo se utilizando, claro, da nomenclatura dos orixás para trazer a interpretação das manifestações de Deus, né, das suas qualidades para nós, seres humanos, tem a outra ótica, né, que não é aquela simplesmente de cultuar o orixá diretamente, mas através de seus falangeiros, que nós chamamos das entidades, os guias, né, que se encaixam dentro dessas fileiras falanges, né, de Umbanda. Tá? Então essa é uma das diferenças também da Umbanda para o Candomblé. O próprio ritual também da Umbanda para o Candomblé é diferente, né? Onde no Candomblé e também na nação existe também bastante a questão
da ritualística em torno do orixá, diferenciando aqui da ritualística também para, né, um culto, uma proximidade com o orixá da Umbanda. E o que seria essa situação? Aqui nós estamos falando de sessões da Umbanda, sessões abertas, onde entidades, falangeiros dos orixás irão vir, através dos seus médiums, né, a trabalho para poder prestar caridade, para dar o passe, para dar a orientação, e ela de uma forma verbal, né, de uma forma onde ele vai estar passando essa instrução, muitas vezes trazendo orientações que vinculam alguma ritualística, alguns elementos que podem sim fazer parte do ritual de candomblé de nação, né, como no caso das oferendas, né, da Umbanda. Mas também existe essa comunicação do caboclo direta, como eu falei, onde que no candomblé ou na nação, essa orientação direta, né, do orixá manifestado não se dá dessa forma. A consulta, né, esse atendimento à pessoa que está necessitada ali, ela é através do jogo de búzios, né, onde ali vai estar sendo esclarecido, né, através aí da fala do orixá no búzio, para que possa então definir qual o caminho, quais os procedimentos que devem ser tomados. Que é diferente então do nosso oráculo, que é o oráculo verbal, né, na Umbanda, onde os caboclos têm essa forma de poder se comunicar em português, né, mesmo que de uma forma, muitas vezes parece ser até rústica para alguns, mas de uma forma, algumas palavras que não são exatamente corretas gramaticalmente falando, né, mas que para que existe um acompanhamento então nessa situação de um cambono, que é a pessoa que auxilia nessa consulta para mediar muitas vezes essa conversa para que possa ser bem interpretado, bem entendido a comunicação desse espírito que está ali passando o seu recado para aquela pessoa que está necessitada. Então, só para diferenciar, então existe aí diferenças de culto, né, de cultuar ou de a visão sobre o orixá de Umbanda, orixá da Umbanda, orixá candomblé e nação, e a questão também da própria comunicação que na Umbanda, através dos guias, né, que ela é verbal, né, e aonde que na nação candomblé, através do jogo de búzios, né, onde o orixá fala, né. Existe bastante também algumas questões que acabam ficando difícil de poder entender, né, o que seria Umbanda realmente para algumas pessoas, pelo fato de os rituais da Umbanda serem muitas vezes diferentes de uma casa para outra, de uma tenda, né, enfim, de um templo para outro. E isso se dá muitas vezes pela forma, né, pela fundamentação dessa casa, onde existem casas que são mais ligadas à parte africanista, né, tem a cultura africana mais acentuada, existem casas que têm mais a parte espiritualista, quase se aproximando do kardecismo, né, onde muitos até acabam dizendo essa é Umbanda de mesa, né, ou Umbanda espírita, né, enfim, se aproximam muito disso por não ter muitos rituais, né, se considerar com algumas outras casas, por não haver alguns procedimentos que são diferentes também em outras casas. Então, essa diferenciação acaba confundindo muitas pessoas quando vão definir o que é Umbanda. E é bem simples de poder se entender o que é Umbanda, se for se aprofundar dentro do estudo, né? Primeiramente, a gente sempre buscando, sempre tendo como base o nascimento dessa religião em solo brasileiro. Uma religião genuinamente brasileira. Então, a partir daí, existe um começo, um início, né, onde foi estipulado o primeiro ritual de Umbanda, toda uma estrutura, né, criada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, né, e o próprio Zélio Fernandes de Moraes, né, o médium que trouxe esse caboclo, que iniciou esse culto, essa religião em solo brasileiro. Então, ele trouxe a primeira formação, né, orientativa da Umbanda, de que forma ela seria. A partir dali, a Umbanda, por ser uma religião muito aberta, né, e muito que nos traz uma maleabilidade de poder se ajustar, né, a muitas vezes a cultura,
né, à orientação, ao estudo, ao compreendimento da parte espiritual vinda dos seus dirigentes, né, consegue aí ter uma diversidade de maneiras e formas de manifestar a religião de Umbanda. E isso acaba muitas vezes confundindo as pessoas. Como eu dei o exemplo no início, né, da Umbanda kardecista, enfim, que se aproxima mais do kardecismo, não quer dizer que assume a forma como por exemplo, um centro espírita kardecista. Não é isso. É que é muito parecida, aonde muitas vezes nem imagens pode ter. Na verdade, simplesmente as pessoas de branco manifestando guias espirituais que se denominam como caboclos, preto velhos, dando as suas orientações, né? Enfim, dando seus aconselhamentos, né? Dentro de uma situação que não agrega muito ritual, né? Na utilização de velas e outras coisas. Às vezes, pode até ser que se utilizem velas, mas de uma forma que não tenha muito ritual, como, por exemplo, numa Umbanda, onde você encontra lá o atabaque, onde você encontra lá imagens de orixás, de imagens do sincretismo também católicos dentro de um congá, enfim, né, muitos outros rituais e muitas vezes também muitos outros trabalhos. É uma Umbanda que, na verdade, só traz mais a parte mesmo de doutrinação, de aconselhamento. Então, aí começou-se também muitas coisas a se qualificar a Umbanda, né? Então, essas são as diferenças entre algumas casas de Umbanda. Então, ali começou a ser criada várias ramificações que querendo qualificar a Umbanda. Então, a gente pode citar aqui algumas diversas, né, nomenclaturas e tipos de casas de Umbanda, né, que foram criadas dessas ramificações. Que é a Umbanda branca e demanda, que já vamos botar assim, aonde nasceu, né, onde, na verdade, estipulada por Caboclo das Sete Encruzilhadas, através do próprio médium Zé Elefante de Moraes, né, então, que se chamava, então, Umbanda branca e demanda, né, depois também da Umbandã, né, que aí vem também com o Caboclo Mirim, né, onde também houve essa qualificação. Depois temos também, através do próprio da Mata e Silva, que trouxe também o conceito de Umbandã, né, e também trouxe o conceito de que essa Umbanda ou Umbandã, ela é milenária, os seus ensinamentos são milenários, já existiu lá em Lemúria, Atlântida, né? Então, esses conceitos foi trazido, né, por Mata e Silva para poder explicar essa manifestação, né? Óbvio que isso é um conceito da Umbanda, né, que a gente está falando aqui, que traz mais um conceito aí da Mata e Silva, esotérica, enfim, iniciática, né, aonde que acaba dizendo que a Umbanda já existia a Umbanda lá atrás. Na verdade, pode ser que o termo, né, tenha existido, isso na verdade é um conceito meu, né, eu posso falar por mim. Então, eu acredito que já existia, sim, culto, sempre houve mediunidade, então já existia, e ela é realmente, se for ver a manifestação espiritual, né, de Umbanda, espírita, kardecista, que seja, ou de médiuns, já existiu e sempre existiu, desde os primórdios dos tempos. Então, pode ser que existia alguma nomenclatura muito parecida, como se descreve aqui, como Umbanda há muitos e muitos milênios, né, mas que a forma como Umbanda, né, surgiu no Brasil, então, através do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Óbvio que, como a Umbanda ela é feita da diversidade, então acaba aceitando aí muitas outras orientações, desde que siga os seus princípios, né, a sua base, os seus porquês, né? Então, também a gente pode apontar aqui muitas outras Umbanda, Umbanda popular, Umbanda sagrada, Umbanda sete raios, Umbanda guaraciana, né, Umbanda eclética, Umbanda de Omolocô, Umbanda de almas de Angola, e enfim. Então a gente pode qualificar também como sendo Umbanda esotérica, cruzada, traçada, né? Então existe, para ter mais ou menos uma base, né, de quais seriam essas qualificações. Para tudo isso, eu acredito que não tem o porquê da gente qualificar Umbanda. Umbanda é só Umbanda, né? Independente de qual é a qualidade, qual é a cultura mais inserida ali, ou quais são os ensinamentos. O que a gente precisa compreender sempre, né, é que a base da Umbanda, ela é norteada pelos princípios estipulados pelo Caboclo das Sete Cruzadas,
quando se instituiu essa religião em solo brasileiro. E quando se fala nisso, cria-se muita polêmica, porque existem alguns que acabam trazendo, a minha Umbanda é a Umbanda mais correta. A minha Umbanda é a Umbanda que realmente segue uma fundamentação, é de raiz, né? Quando a gente começa a falar sobre Umbanda de raiz, a gente tem que entender que a raiz da Umbanda, né, inicia com Zélio Fernandes de Moraes. Então, cada casa existe a sua raiz, aí sim. Porém, eu não posso jamais qualificar ou desqualificar uma outra casa, uma outra denominação umbandista pela forma, pelo ritual, pela forma como ela trabalha, pela forma como ela utiliza os elementos, pelo conceito que ela tem acerca dos próprios orixás, né? Pelo conceito que ela tem de entendimento, né? Dos seus falangeiros, dessas entidades. Eu não posso qualificar ou desqualificar nenhuma outra casa por não seguir aquele conceito ou fundamento que eu sigo. Mas existem muitas pessoas que acabam entrando nesse embate, né, de qualificar a minha casa é a melhor ou a minha Umbanda é a mais correta, né? Quando a gente entra nesse embate, a gente acaba ou desqualificando outra casa para qualificar a nossa, a gente já está aí entrando numa vibração, numa energia negativista, né? E trazendo para si também uma responsabilidade da sua palavra, né? O que não é do plano espiritual fazer isso. O que a gente precisa sempre ter esse entendimento é o quê? Quando o Caboclo das Sete Encruzilhadas citou, né, alguns princípios, né, de como seria essa religião de Umbanda, ali ele colocou, né, esses princípios, aonde para muitos desses princípios ele diz, por exemplo, vou dar alguns exemplos, né, vai se utilizar o branco, né, para que possa realmente trazer aí a uniformidade, né, que todos seremos iguais dentro desse trabalho, né, para que nenhum nem outro seja diferente. Então o branco como base, né, de vestimenta para esse ritual, né? Os colares, guias, né, seriam exatamente aqueles propostos pelo guia dirigente e simplesmente para proteção e para o trabalho das entidades dentro do terreiro, né? Então ele citou dessa forma. Nisso, quando a gente entende que ele fala assim, utilizar o branco, das guias, né, ou colares de contas, que seriam aquelas que fossem orientadas pelo próprio guia dirigente da casa, pelo caboclo, né? Quando ele diz também sobre que ele dispensava, por exemplo, os adornos, né, e alguns outros apetrechos, ele diz que ele dispensava, e que reconhecia, da mesma forma que ele falou, mas que reconhecia ainda, né, a necessidade humana, né, de utilização de alguns desses artifícios. Porém, ele nem disse que não permitia, ele apenas disse que reconhecia ainda, né, a necessidade da utilização de alguns desses elementos, desses apetrechos. Tanto que a gente vê em muitas casas de Umbanda, muitos ainda utilizarem muitos adornos, né, para seus caboclos, enfim, para os preto velhos, enfim, como chapéus, né, como cocares e tudo mais. Isso não está errado, né? Existe por trás disso uma questão também que a gente já sai um pouco fora da questão de citar os princípios, mas só para poder exemplificar, existe aí uma questão também de carinho, de poder presentear um caboclo, de poder presentear um preto velho, né, de poder fornecer para ele e trazer uma característica que possa, uma imagem, uma característica que possa mais aproximar ainda a fé das pessoas que ali estão em identificar esse guia, né, ou até mesmo para saber de qual linhagem ele é. Daquelas pessoas talvez que são leigas, que chegam num terreiro e muitas vezes possam estar vendo uma entidade manifestada no seu médium com um cocar, né, de penas e tudo mais, pode, de certa forma, ter um entendimento, deve ser uma entidade de um índio, né? Como uma caracterização de um preto velho, muitas vezes com a sua bengala, com o seu chapéu de palha, obviamente traz essa imagem, traz essa menção, obviamente já também vem essa imagem às pessoas que são leigas.
Pode acontecer dessa forma também, ou simplesmente, puramente porque as entidades não precisam de nenhum tipo de presente, nenhum tipo de adorno, porém, quando que o médium presenteia essa entidade, ela utiliza isso como uma forma de gratidão, de amor, né? de entendimento que é apenas para para receber do médium esse carinho, não que ela necessite disso, certo? Então, existem ainda falta entendimento para as pessoas poderem entender e qualificar, mas essa Umbanda não é porque ela utiliza isso. Não, porque o caboclo, nos seus princípios, ele não disse que não poderia, mas que ele entendia essa necessidade. Assim como também a vestimenta da roupa branca como base. Ele não disse que, por exemplo, muitas casas colocam cores para a identificação das linhas, ou para a identificação talvez do próprio guia que está ali manifestado. Por exemplo, um caboclo de Ogum, né? Está utilizando uma roupa em vermelho com verde, ou verde, vermelho e branca, né? Ou apenas uma parte de uma cor e outra parte de outra cor, ou apenas uma faixa na cintura identificando aí a linha desse caboclo, né? Então, assim, como base o caboclo estipulou que deveriam ser uma vestimenta branca para ter uma uniformidade. Mas ele não descaracteriza, ele não deixou claro isso assim, não, se for diferente, uma cor diferente, isso não é Umbanda. Não, isso somos nós que muitas vezes colocamos. Então, ainda assim, a gente pode dizer que sim, né? Que isso vai muito também do próprio médium, ou querer também trazer essa, como eu falei anteriormente, da utilização desses elementos, desses adornos, de uma forma de carinho, de poder talvez trazer isso, né, para mais próximo de uma realidade, da imagem daquela entidade, daquele guia, certo? Então, ainda assim se qualifica também como Umbanda. Então tem muitas outras coisas que a gente pode ter um entendimento de que realmente o caboclo deixou esses princípios. Porém, claro, existem algumas outras coisas que o caboclo foi bem enfático, onde ele disse que na Umbanda não tem a utilização. E aí sim, existe muito embate, né, nesse entendimento. Um deles é o próprio sacrifício animal, né, no qual o caboclo deixou então claro que não haverá sacrifício de ordem alguma, pois toda a vida deve ser preservada. Nesse ponto, nesse princípio, não estou aqui para poder trazer nenhum tipo de preconceito de quem esteja fazendo utilizando dessa ritualística, por se aproximar muito também da cultura africana, mas eu estou passando que existiu aqui uma questão de que o caboclo deixou enfático isso, né? Então, por isso, todas as umbandas que seguem dentro desses padrões, elas seguem esses princípios e trazem isso como uma negativa, e então não tem essa utilização. E aí se utiliza na Umbanda, como eu já falei em outro vídeo lá no início, né, dos programas, onde a utilização de ervas, né, onde a utilização de sementes, de flores, enfim, de diversos elementos que não a questão do sacrifício animal, para poder trabalhar magisticamente essas energias na Umbanda. Agora, abrindo aí um parênteses também, existem casas de Umbanda que utilizam, né, da sacralização animal, né, em determinado momento do seu trabalho, né, e também podemos caracterizar como Umbanda. Né, porém, por que eu falo isso? Né? Porque, na verdade, existe a manifestação de um caboclo, de um preto velho, de um guia espiritual que está ali trabalhando dentro dessa casa, né, e que não pode ser descaracterizado pelo ritual. Né? Muitas vezes o ritual está mais atrelado à questão de que, muitas vezes no mesmo espaço, se tem sim outros rituais ou outras denominações religiosas no mesmo espaço, né? Convivendo numa mesma situação, porém cada um no seu tempo e no seu horário. Né? E muitas vezes o próprio sacerdote ou dirigente ou babalaô que dirige essa casa, esse templo, ele já tem em sua fundamentação, já tem na sua ritualística a utilização, né, desse tipo de rituais. E aí vai então essa questão de que muitos dizem, mas aí existe a qualificação de dizer que a Umbanda se aproxima mais de uma Umbanda cruzada, uma Umbanda traçada, uma Umbanda, enfim, que traz mais a menção africanista. Obviamente que, como eu falei, não podemos descaracterizar pelo fato de que existe sim a manifestação de caboclos preto velhos ali, que estão ali para poder trazer à tona, né, toda a fundamentação da prática da caridade, né, que é a bandeira maior da Umbanda, né, manifestação do espírito para a caridade.
E também não desqualificando as casas que utilizam, como eu falei. Porém, esse assunto é um assunto muito polêmico, né? Que muitos podem dizer, mas aí está preconceitualizando, dizendo que, na verdade, então não é Umbanda. Não. Se existe a manifestação de espíritos como caboclos, preto velhos, e estão seguindo esses princípios, mesmo que, em algum momento, né, não sigam esse princípio estipulado pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, existe toda uma ritualística que está seguindo dentro desses princípios. Então eu não posso desqualificar. E também aqui é uma opinião que eu estou colocando aqui como ainda aprendiz, né? Estudando, tentando buscar conhecimento dentro da própria religião, mesmo já tendo aí 26 anos dentro da Umbanda, né? E sempre estudando, sempre tentando buscar algum conhecimento, né? E ainda na prática umbandista, eu não estou aqui para dizer que esse é certo ou errado. Mas o que eu quis trazer é para que possa, sim, eu vou trazer ainda, vou procurar trazer alguém que tem também dentro da sua fundamentação a ritualística, né, onde que muitas vezes sai um pouco do eixo, né, dessas situações citadas pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas e que possa nos passar a fundamentação, ou possa nos passar esse conhecimento, né, para que nós possamos também aprender aqui sobre essas questões da utilização de alguns outros artifícios, outras formas de ritualística, de outros tipos de Umbanda. Mais propriamente dito, quando se sai fora desses princípios estipulados pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas. Bom, se for falar nisso, muitos acabam também trazendo à tona, mas vocês falam de uma forma, falo vocês porque talvez, como eu, existem outras casas que não têm a utilização do sacrifício animal, mas tem todos os outros rituais muito próximos ou parecidos aí com outras denominações. Por exemplo, a utilização do próprio atabaque, né, da curimba, né, do ponto cantado. Mas isso também é uma das formas onde o caboclo não utilizava no início lá, o ritual, né? Era apenas, na verdade, nas palmas, né? E no canto mesmo, né? Verbal. Então não existia a utilização dos instrumentos também de percussão. Mas isso também não foi qualificado pelo próprio caboclo, dizendo que não poderia utilizar, mas que para ele, no início, não haveria necessidade disso também. Não foi uma proibição. Tanto que não foi uma proibição que uma das casas, uma das tendas formadas, as 7 tendas principais formadas pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, passou a utilizar, né, o atabaque, incorporar o atabaque dentro dos seus rituais. E, né, ainda assim, sendo reconhecida pelo próprio Caboclo das Sete Encruzilhadas e o seu percursor, aí, o seu dirigente, né, da casa, o médium Zélio Fernandinho de Moraes. Eu trago tudo isso à tona para que possa a gente também, né, ter um entendimento melhor acerca da religião de Umbanda, né? Então, mas eu não vou adentrar aqui a questão de discutir fundamentação, né, das qualificações da Umbanda, né? Mas quem sabe trazer alguém para que possa falar sobre essa qualificação e sobre a orientação da fundamentação disso, né? Bom, existem também muitas casas de Umbanda, por se aproximar muito também da questão esotérica, enfim, não estou falando diretamente da Umbanda esotérica, mas muitos que se aproximam também daquela Umbanda onde não tenham muita utilização de alguns elementos, acabam preconceitualizando também aquelas outras casas que existem alguns outros rituais e incorporam alguns trabalhos, algumas linhas de Umbanda dentro, na verdade, da sua ritualística. Vou citar um exemplo. Muitos acabam dizendo, não pode ser Umbanda porque trabalha também com uma linha chamada linha de Exu, ou povo cigano. Não é Umbanda, porque a Umbanda não tem essas manifestações, não tem esse agrupamento de espíritos trabalhando, né? Essa falange, né, dentro da Umbanda. E aí existe também uma confusão, porque a Umbanda, como eu falei, ela é feita da diversidade e ela simplesmente agrega muitas coisas, desde que ela não perca a sua base e os seus princípios. Portanto, a gente precisa sempre entender que quando a gente fala lá, Umbanda é a manifestação do espírito para a caridade, a gente está falando aqui que a manifestação do espírito para a caridade não me denomina qual é o espírito.
Não me denomina dizendo que esse espírito somente os falangeiros dos orixás. Ele não denomina dizendo, por exemplo, que uma entidade, um espírito, se dizendo como um cigano ou uma cigana que teve uma vivência, vamos supor, com essa qualificação, com esse povo, não pudesse vir a se comunicar. Desde que ele venha dentro de um princípio de prestar a caridade, de manifestar esse trabalho. Né? Da mesma forma, né, na linha de Exu, né, que da Umbanda também a gente acaba agregando, né, que também vem trazer a manifestação para a caridade. Desde que se tenha esse entendimento, desde dentro dessas características, desses princípios, é óbvio que todos os espíritos serão bem-vindos. Né? Como o próprio Caboclo deixou bem claro em suas falas, né, aonde que para aqueles espíritos que soubessem menos, talvez nós iríamos ajudá-los. E aqueles que soubessem mais, com esses espíritos, iremos aprender. Né? Mas a nenhum será vedada a sua participação. Então, a Umbanda já nasceu, né, dentro de uma questão de que onde existe, mas existia no início muito preconceito contra a manifestação de espíritos que se nomeassem como preto velhos. Porque, no entendimento de muitos, né, da época, um espírito que trouxesse essa nomenclatura, relembrando o seu sofrimento, ou trazendo ainda as suas dores, ou falando sobre isso, se dizia ainda um espírito atrasado, porque não teve um entendimento, ou não teve uma doutrinação específica. Então, muitas vezes não era aceito essa manifestação, muitas vezes era feito, na verdade, tentar encaminhar ou reeducar esse espírito. Que, na verdade, o espírito veste a roupa que ele bem entende, né? Se ele quiser vir de uma forma mais humilde, ele vai trazendo a mensagem, que é o principal, né, dentro de qualquer religião, né? É bem-vindo. Então, essa questão de dizer que a casa A ou B ou C, por trabalhar com povo cigano, por trabalhar com Exu, não é só Umbanda, por exemplo, ela é Umbanda mais alguma coisa, ela é Umbanda, mas, né, não é totalmente Umbanda pura, né, como muitos usam esse termo também, a Umbanda pura. Né? Qual é a Umbanda pura? Né? Umbanda é Umbanda, ela não teve uma qualificação de dizer que é Umbanda pura. Se nós tivéssemos que realmente buscar a questão de onde ela surgiu, todos deveríamos estar dentro de um ritual específico igual ao que o Caboclo das Sete Encruzilhadas criou. Né? Então, mesmo assim, nós não poderíamos dizer que ela era Umbanda pura. Por exemplo, no entendimento que os espíritos, cada um deles, traz um conhecimento particular. E todos juntos criaram um ritual. Né? Na orientação de um caboclo, que foi o precursor, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, houve então essa estruturação toda. Né? Então, a gente não pode denominar uma coisa como sendo pura quando que a gente busca muitos conhecimentos de muitas outras vertentes. Né? Então, é por isso que a gente precisa sempre, primeiro, entender os princípios para entender, na verdade, quando que se realmente é Umbanda, o que não é Umbanda, qual que é o procedimento que realmente está sendo feito, que pode ser dito como umbandista. Então, essas coisas acabam trazendo, muitas vezes, bastante preconceito, bastante discussão, né, na mídia, enfim, até mesmo nos bastidores, sobre o que é Umbanda, o que não é Umbanda, e muitos acabam trazendo também aquela questão de dizer a minha Umbanda é a certa, a do meu irmão, aquela Umbanda do fulano é a errada, né? Porque minha Umbanda surgiu com fulano de tal e ele criou tudo isso. Quem faz, por exemplo, quem estiver fazendo alguma coisa parecida do que nós estamos fazendo aqui não pode ser qualificada como Umbanda, né? Só a nossa é a Umbanda verdadeira. Na verdade, se está se criando alguma coisa a mais e está se seguindo dentro dos princípios do Caboclo das Sete Encruzilhadas, se denomina como Umbanda. Agora, não podemos também estar, agora nesse momento, querendo que a minha instrução, a minha maneira, a minha forma ritualística seja verdadeira e a dos outros seja errada, né? Então, assim, pode ser que eu esteja usando uma guia em particular, que é o que eu estou usando aqui, uma guia em particular que alguma casa por aí também usa. E ainda se qualifica como Umbanda tal.
né? E aí, se eu estiver usando, não, então ele tá errado, porque ele não segue na íntegra o que aquela denominação faz. Então ele não pode dizer umbandista. Não, isso está errado. Porque, na verdade, a utilização pode ser que o conceito que eu tenho para a utilização dessa guia é um, e o conceito que a outra religião é outro. Eu sempre penso que se alguém estiver utilizando, estou dando um exemplo, né? A mesma guia em outra casa, da mesma forma, só que o conceito é diferente, eu vou me sentir lisonjeado por isso, desde que esteja baseado dentro dos princípios de Zélio, do Caboclo das Sete Encruzilhadas, né? Então, eu acho que, na verdade, está faltando um pouco disso, né? Um pouco de poder olhar para a base, para os seus princípios, para depois, então, ter esse entendimento de base, para depois, então, começar a falar, né, sobre que, esse ponto eu acredito que não é totalmente umbandista, mas eu jamais posso preconceitualizar outra casa por isso. Mas eu tenho que vir à tona e poder falar sobre essa religião, falar sobre a minha fundamentação, falar sobre o porquê da utilização de algumas coisas, né? Sem que eu precise falar mal ou preconceitualizar outras denominações, né? Então, muitos acabam dizendo, naquela casa lá está se fazendo um monte de coisa que não é Umbanda. Bom, muitas vezes acaba acontecendo de que realmente não existe uma ligação forte com a Umbanda. Pode ter manifestação espiritual, mas não é talvez totalmente Umbanda. Mas não cabe a mim, não cabe nenhum dirigente denominar como se é ou não é, né? Cabe a cada um que tem a sua ritualística, cada um que tem a forma de manifestação espiritual, explicar, né, para a comunidade, explicar para as pessoas o que está sendo feito e do porquê de se dizer umbandista, enfim, ou que seja outra denominação. Então eu só quis trazer esse assunto para que pudesse realmente ter um entendimento, né, do que é Umbanda, do que pode vir a não ser uma Umbanda, e aqui também trazer, de novo, falando aqui do que eu conheço, tá? E trazendo também coisas que apenas não conheço só pela parte dos espíritos que trazem a comunicação, mas que conheço também de estudo. E obviamente que pode ser que não esteja de acordo com o que muitos pensam. E também, né, isso não é para trazer nenhum tipo de preconceito de nada. É para trazer uma discussão boa, né, e uma discussão que seja realmente eficaz aqui, certo? Então, pessoal, eu gostaria muito que as pessoas pudessem visualizar quando chegassem a algum espaço, num terreiro de Umbanda, né, e pudessem entender, bom, aqui é Umbanda. Aqui talvez não se caracterize quanto, né? E aí a gente poderia discutir diversos pontos, né, da Umbanda. Por exemplo, se eu chegar numa casa e essa casa também pode estar e também fizer trabalhos para o mal, trabalho negativo, né, para destruir pessoa, para fazer muitas outras coisas negativas, ela não pode se dizer umbandista, quando que o princípio da Umbanda é o quê? Manifestação do espírito para a caridade. O mal não é uma caridade. O mal não é algo que você vai dar para alguém como se fosse uma questão de realmente amar essa pessoa, né? Então a doação do seu tempo, a doação da sua energia, ela não pode ser uma doação para o negativo. Ela tem que ser para que possa acrescentar para ti e para outras pessoas. Então, chegando num espaço de uma casa, a princípio é preciso que a pessoa tenha esse entendimento, que ela olhe e possa ver, bom, aqui se faz... Primeira pergunta, aqui faz o trabalho para o mal? Se eu quiser fazer o trabalho para alguém para o negativo? Se a pessoa responder que pode, então não é Umbanda, certo? Se a pessoa, por exemplo, também... Existem outras denominações que dá para identificar o que é e o que não é Umbanda, né? Até na própria tratativa das entidades que ali se manifestam. Se você vê alguma entidade, por exemplo, gritando, ou uma entidade muitas vezes xingando, uma entidade muitas vezes pedindo, né, valores, ou pedindo muitas vezes coisas para si, ou pedindo pelo seu médium, valor, na questão de ganhos, né? Por exemplo, colares de ouro e tudo mais. Isso também, né, é caracterizado pelo aquilo que o caboclo orientou. Então não podemos dizer que é uma casa de Umbanda, né? Então, para isso, existe espaço para quando muitos,
né, na mídia que hoje muito se vê, fazendo da própria religião de Umbanda pura e simplesmente uma questão aonde que manifeste o querer pessoal e não realmente a evolução espiritual, né? Então não podemos aqui caracterizar como Umbanda tudo. Porém, obviamente que quando se manifesta um caboclo preto velho, a gente diz que aquela entidade, aquele espírito, ele está em acordo com as leis de Umbanda, porque ele veio para esse princípio. Mesmo que muitas vezes em alguns espaços não se cultue a religião de Umbanda como um todo, né? Então, não sei se eu trouxe com clareza isso tudo. E também aqui para nós chegar mais para finalizar aqui, né, a questão de que a gente tem aí uma estrutura, né, um pensamento aí. E qual é a estrutura do pensamento da origem, né? Então, a gente tem Deus, né, Olorum, que a gente tem um vínculo aqui também na questão do próprio orixá, né, dessa nomenclatura, né? E a gente tem também a questão dos próprios orixás, numa outra ótica também aqui, tá? E aí essa é a ótica que eu queria trazer para vocês, né? Muitos têm de uma forma, né, tem uma ótica diferente, né, dessa cosmogonia, né? Então, religiosa, mas a Umbanda, né, principalmente daquilo que eu entendo, é óbvio que pode ter outras casas, outras denominações ou ramificações que têm um entendimento diferente e não deixam de estar certas por isso. Realmente pode ser que esse entendimento sirva para dentro do seu ritual, sirva pela orientação que o seu guia passou, enfim. Mas uma ótica mais genérica aqui, tá? Para que possa ter um entendimento. Deus, Olorum, os seus orixás, criados por Deus, assim como nós, seres humanos, somos criados por Deus, né? Então Deus também criou, né, como um mistério em si mesmo, criou todos os outros orixás. E desses orixás, então, outros orixás menores, ou outras divindades, né, que podem levar outras nomenclaturas em alguma outra ramificação, né, seres celestes, né? E daí em diante, né, nos degraus a seguir, até chegar numa situação de um espírito, né, que realmente teve uma encarnação, né, e aonde ele também ainda continua agregado aí a essas falanges até chegar a Deus. Então, Deus, orixás, que são na ótica umbandista, as suas qualidades, as suas manifestações, né, e depois dele, então, seres celestes, que estão, na verdade, ainda dentro das qualidades desses orixás, que se desdobram em muitos outros orixás, né, nesse entendimento. Polos, né, diferentes de um orixá, pode ter polo positivo e negativo, né? Ou se a gente for falar também numa ótica de orixás universais, orixás cósmicos, né? E aí as qualidades de cada um desses orixás. A partir daí, então, vem toda uma árvore genealógica, né, de manifestações espirituais até chegar no ser encarnado. Então, essa seria uma lógica da Umbanda, né, dessa manifestação. E quando chega vai se desdobrando, né, até chegar aí no físico, no próprio médium aqui, né, que hoje estagiando no plano físico, existem as entidades que são entidades incorporantes e entidades não incorporantes. Entidades que são dos caboclos que incorporam nos seus médios e entidades que não precisam mais incorporar nos seus médios, mas que são as entidades que dirigem muitas vezes muitas falanges, muitas linhas de trabalho. E que essas entidades são as que dirigem, né, alguns espíritos que vêm se manifestar nos seus médios que tiveram também uma vida aqui na Terra. Então, é mais ou menos dessa forma que a gente tem esse entendimento da cosmogonia da Umbanda, né? Claro que pode ter muitas divergências ou diferenças nessa visão, mas mais ou menos uma base seria dessa forma. Quando a gente pensa por exemplo, em nomear, né, um filho de um determinado orixá, a gente já começa a linkar mais para a questão aqui do próprio candomblé ou da própria nação aqui do Rio Grande do Sul, né? Quando se diz o filho de orixá Xangô, do orixá Yansan, de orixá Ogum, Iemanjá, Oxum, enfim, denominações de orixás, né, nessa questão está mais ligado à questão realmente de candomblé nação, que é o culto direto ao orixá. E utilizando essa nomenclatura para denominar muitas vezes o filho daquele orixá, que foi, na verdade, que muitos acabam usando esse termo de feito, né, para esse orixá, mas
A Umbanda, muitas casas de Umbanda também, muitas vezes acabam falando, né, que o fulano, o médium tal é filho de Xangô, o outro é filho... E muitas vezes o próprio médium acaba levando, né, esse nome, né, também do orixá. Mas isso não quer dizer que simplesmente ele está levando o nome do orixá, né, como na mesma ótica, ou na mesma ritualística, na mesma fundamentação de nação candomblé, né, onde está realmente sabe o seu orixá de cabeça. Não é essa a questão. A questão aqui é da sua irradiação, né, da sua radiação mais presente. Tá? Muitas casas utilizam, né, conseguem identificar isso de uma forma diferente, totalmente diferente de nação, de candomblé, com uma outra ótica, né, então por isso deve ser respeitado. Mas existe também, por que não levar o nome de um orixá por ser proibido, por se aproximar de outro culto? Acho que não. Acho que, na verdade, deveríamos valorizar ainda que a questão de quando alguém utiliza aquilo que já existe, mas utiliza de uma forma sadia. E eu acho que é isso que acontece na Umbanda. No sincretismo, né, que tem também com os próprios santos católicos nos seus altares. Né? Então, é simplesmente dessa forma. Quando alguém leva o nome de um orixá e está denominando dentro da Umbanda, um médium, por exemplo, não quer dizer que ele está buscando lá, que ele está querendo dizer que só quem pode utilizar é quem realmente tem culto ao orixá de nação ou de candomblé. Não. A questão aqui é dizer que ele pode estar trabalhando com um caboclo de Xangô, um caboclo de Ogum, uma cabocla de Yansan, e pode dizer, o médium fulano de tal, ele é fulano de Xangô, fulano de Ogum, assim como eu também utilizo bastante, dizer que sou Moisés de Xangô, trabalho com um caboclo de Xangô. Mas também posso dizer que também venho de uma linhagem de Xangô, né, dessa divindade, desse orixá. E isso não caracteriza que eu fui até uma outra denominação e tirei lá para saber qual orixá, não. Simplesmente como o nosso oráculo é verbal, e aí existe o entendimento, o porquê que uma entidade, um ser espiritual, que está do outro lado, não precisa mais muitas vezes vir a reencarnar de novo, vem e comunica verbalmente uma situação para alguém, até mesmo o orixá, ou a radiação, de uma forma diferente, como eu já falei, vou repetir várias vezes, uma forma diferente do nação candomblé, e manifesta e diz, você tem a radiação de Ogum, ou de Xangô, de Yansan, o porquê que eu não posso acreditar nessa entidade que tem uma sabedoria muito maior do que a minha e porque também não precisa mais encarnar, muitas vezes tem muito mais luz do que eu, de que qualquer outra pessoa também que aqui está estagiando no físico. Óbvio, esse é o nosso oráculo. A Umbanda é o oráculo verbal, através dos guias. E assim como nós respeitamos os outros oráculos utilizados em outras denominações religiosas. Então é esse entendimento que eu queria trazer. Muitas pessoas acabam dizendo, mas não pode, não deve ser, é um desrespeito. Não, desrespeito é a questão de querer fazer exatamente o que acontece muitas vezes, fazer exatamente a ritualística que se utiliza exatamente igual e da mesma forma que se utiliza no candomblé, na nação, e dizer que isso é da Umbanda. Aí sim, estaria a pessoa errada, né, em fazer um procedimento desse. Então, mas a gente precisa aprender respeitar as diferenças e quando que sou diferente em algum ponto, manifestar a minha orientação, a minha fundamentação, para não trazer dúvidas. E também, não trazendo dúvidas, caracterizar aquilo que eu estou fazendo, para talvez o que eu faça não descaracterize também a casa, o templo do meu irmão. Né? Então, hoje, mais ou menos, eu quis falar sobre essas questões, as diferenças, né, da Umbanda, das suas ramificações, né, da questão também do entendimento do que seria essa a cosmogonia da Umbanda, né, falando sobre o Ixá, sobre Deus, né, então, e trazer também a questão dos princípios de novo, batendo sempre nessa mesma tecla, né, e a questão do respeito entre as casas umbandistas, principalmente, que cada uma trazendo aí uma ritualística diferente de uma para outra, né? Então, essa é a visão. Quando que a gente começa a trazer muito para o material, demais para o material, falta muito para o espírito. Né? Quando que a gente começa a realmente trazer muitas questões para o campo pessoal, a gente acaba também esquecendo de exercer a questão espiritual. Então, o respeito, né, à casa do outro, o respeito à denominação do outro, à orientação do outro, é muito importante. E eu vou trazendo, talvez outras pessoas para poder também falar acerca aí.
sobre as suas denominações, qualificações e as formas de trabalho das suas casas, e até mesmo, quem sabe, pessoas que trabalham com nação, ou o próprio candomblé, para falar um pouco também sobre a sua ritualística, a sua forma de trabalho, o seu conceito religioso, certo? Então, deixo aqui o meu saravá, né? Deixo aqui também o meu abraço a todos, que os orixás possam abençoar cada um. Refletiu a luz divina em todo o seu esplendor.